Olá, sou o professor Jean Marques Tavares, você está na aula número 7 do módulo Estrutura de Mercado, parte 1, Oligopólio. Existem dois conceitos de oligopólio, porém o conceito mais tradicional, que você mais encontra na literatura, é aquele formado por um pequeno número, um pequeno número de empresas que dominam a maior parte do mercado, que dominam o mercado, não é? Então, a gente pode pegar alguns exemplos, no caso brasileiro, telefonia celular, né? Você tem TIM, Vivo, Claro e Oi dominando aí o mercado. Indústria automobilística, você tem para o tamanho do mercado, até um pequeno número de empresas, né? Você tem ali Volks, a Chevrolet, a Fiat. Você tem TV a cabo, né? Um país continental como o nosso, é um oligopólio, porque tem um pequeno número de empresas, NET, Sky, um pequeno número de empresas dominando esse mercado, né? O segundo conceito de oligopólio mais usado, ele é menos tradicional, mas ele também é encontrado em alguma literatura, que é uma estrutura de mercado formada por um grande número de empresas, mas que poucas delas dominam o mercado. Então, aqui no Brasil a gente também tem essas situações. Por exemplo, indústria de chocolates, você vê na Páscoa um monte de fábrica, um monte de chocolate que você nem conhecia às vezes, de fábricas de chocolate que você nem conhecia. É porque a indústria de chocolates, ela tem um grande número de fábricas, pequenas fábricas de chocolates, mas poucas delas, Nestlé e Lacta, é que dominam o mercado, né? Então, você tem no setor bancário um número considerável de bancos. Se você entrar no site do Banco Central, você vai ver que a gente tem muito mais bancos do que a gente pensa, só que 4 deles, né, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, é que dominam o mercado, né? Então, esse faz parte de um conceito que a gente encontra também na literatura, que é o oligopólio é formado por um grande número de empresas, mas que poucas delas dominam o mercado, né? Quais são as características de um oligopólio? O oligopólio é a única estrutura de mercado que pode apresentar produtos homogêneos ou diferenciados. O que é um produto homogêneo, né? Para relembrar a aula lá de concorrência perfeita, é um produto que o consumidor não consegue distinguir quem é que fez. Então, é o caso, por exemplo, da indústria de cimento, né? Se não tiver lá a logomarca lá da empresa que produz cimento, você não sabe distinguir, né? Então, por exemplo, um pedreiro, um dono de uma casa fazendo uma reforma, ele coloca o cimento lá de 2 empresas diferentes, o pedreiro, o mestre de obra lá, ele não consegue identificar qual foi, a não ser que ele veja o rótulo, né, da logomarca no pacote de cimento, no saco de cimento. E os produtos diferenciados, por exemplo, a indústria automobilística, né, pode tirar o símbolo da Fiat que você consegue identificar um Palio e assim por diante, né, um Uno. Então, é a única estrutura que aceita os dois, ela pode encontrar homogêneos ou diferenciados. Nas outras estruturas não, ou é homogêneo ou é diferenciado. Outra característica é a existência de barreiras à entrada, né? A barreira à entrada de novas firmas significa algumas situações, fatos que dificultam que outra empresa entre nesse negócio, entre para operar nesse mercado. E a gente tem vários exemplos. Uma empresa dominar uma tecnologia, várias empresas ter direito a patentes, tamanho do mercado, concessões governamentais. Então, vamos pensar assim, nível de investimento. Vamos pensar, por exemplo, indústria de aviação, né? Construção de aviões. Para começar uma indústria dessa, precisa de um nível de investimento muito alto. Então, essa é uma barreira à entrada para empresas que querem construir aviões, né? Aviões comerciais, né? Como a gente conhece por aí. Além disso, domínio de tecnologia, né? Patentes. Às vezes tem uma empresa, controle de matéria-prima básica, às vezes tem uma empresa que ela tem uma matéria-prima que é fundamental para fazer um produto. Se ela tiver o controle daquelas minas ali, ou por concessão do governo, ou coisa do tipo, porque é dela mesmo, enfim, dificilmente outra empresa conseguirá entrar nesse mercado, porque ela tem a propriedade exclusiva daquela matéria-prima, e isso vai ser uma barreira à entrada. O
oligopólio, ele tem ainda uma característica bastante interessante, que é a interdependência estratégica. O que significa isso? Significa que o resultado, lucro, prejuízo, superávit, déficit, rentabilidade, lucratividade, queda nas vendas, aumento nas vendas, significa que o resultado de uma empresa num oligopólio não depende só do que ela faz, mas depende também do resultado, depende das ações das outras empresas que competem com ela. Então, aqui eu dei um exemplo, né, da TAM. O resultado da TAM, sobre as variáveis que eu disse, sobre lucro, prejuízo, faturamento, etc., o resultado da TAM depende não só do que ela faz, mas depende do que a Gol também faz. O resultado do Itaú depende do que ele faz? Sim, mas também depende também do que o Bradesco faz, porque como são grandes empresas dominando o mercado, as ações de uma interferem, né? Existe interdependência entre as ações dessas grandes empresas presentes no oligopólio. Nesse mercado existe uma característica também, que é a competição via publicidade, né? Porque eles sabem que fica muito complicado as margens de lucro trabalhar com redução de preço, né? Então, tornar o produto muito mais diferente do que o do seu concorrente em termos de preço. Isso poderia caminhar para uma guerra de preço, seria ruim para a lucratividade dessas empresas. Então, elas tentam focar com bastante intensidade na publicidade, né, propaganda lá dos seus produtos. E essa atitude de mercado, ela tem tendência à formação de cartel, né? Então, ou seja, elas decidem estabelecer acordos, né, ou conluios entre algumas empresas e deixam algumas de fora para continuar aumentando, né, o seu poder de mercado. Na parte 2 da estrutura de mercado, você vai estudar especificamente sobre cartel. Bom, no oligopólio, a diferenciação de produtos, ela dificilmente vai acontecer como uma forma principal, né, de competição. Então, no oligopólio, a diferenciação é a principal forma de competição, como eu já tinha mencionado anteriormente, ao invés de caminhar para uma guerra de preço, né, para achatar as margens de lucro. Bom, então, se existe interdependência entre as empresas e elas vão competir principalmente com a publicidade, com a diferenciação dos seus produtos e não via preço, esses preços tendem a ser o quê? Estáveis, tá certo? Então, o fato desses preços serem estáveis faz com que a gente gere a chamada curva de demanda quebrada, né? É um termo até curioso, mas cada empresa vai ter uma curva de demanda quebrada. Por quê? Como os preços tendem a ser estáveis, se os preços estão diferentes entre si, é porque elas têm estrutura de custos e diferenciação de preços. Então, dificilmente ele vai ter um preço diferente por causa de uma margem de lucro ou coisa do tipo, né? Ou por causa de querer minar, né, a força de um adversário, de um concorrente. É justamente por causa da estrutura de custos. E com o passar do tempo, esses custos também tendem a ficar muito próximos um dos outros, porque essas empresas competindo no mesmo setor, elas tendem a usar os mesmos fornecedores, por exemplo. Então, cada empresa dessa vai ter uma curva de demanda quebrada, né? Ou seja, se uma empresa pretende continuar nesse mercado, qualquer movimentação de preço pode ser muito complicado para ela, certo? Ela pode ter uma queda abrupta nas vendas e assim por diante, né? Os modelos clássicos de oligopólio são o modelo de Cournot, né? Então, oligopólio de Cournot, cada empresa decide a quantidade, né, o quanto irá produzir para atingir a maximização de lucro, baseado em quê? Ela entende que a concorrente dela não vai variar a produção, vai manter uma produção X, né, estabelecida, e elas têm os custos iguais e o produto é homogêneo, né? Aquela ideia
de que a estrutura de custo é parecida, mas nesse caso aqui tem uma hipótese um pouco mais forte, que é de produto ser homogêneo, né? E nem sempre é verdade. Então, no oligopólio de Cournot, a empresa decide o quanto irá produzir, considerando que a outra concorrente dela vai manter fixa, né, a quantidade produzida, não vai variar a sua produção. Um outro oligopólio bastante conhecido é o oligopólio de Bertrand, que aí a questão já não é mais em relação ao quanto vai produzir, mas é o quanto que vai cobrar sobre esse produto, né, gerado por ela, né? Baseado o quê? Na hipótese que o concorrente dele não vai mudar seu preço. Então aqui ele decide, no Cournot ele decide o quanto produzir, baseado na hipótese de que o concorrente não vai variar a produção. Aqui ele decide o quanto cobrar, né, o seu preço, baseado na hipótese de que o concorrente dele não vai mudar seu preço, né? E essa decisão é simultânea, ó. Eles não cooperam, não tem possibilidade de cartel ali de acordo, né? Eles não cooperam, e os seus produtos são também homogêneos, né? Que também é uma hipótese bastante forte para esse modelo. Por fim, a gente tem um outro modelo de oligopólio, que talvez seja até mais encontrado na prática, que é o oligopólio de Stackelberg, em que agora as empresas, elas têm uma posição diferenciada. Uma empresa é líder e outra não, outra é chamada de seguidora. Olha, a diferença desse modelo para o de Cournot, quando elas decidem simultaneamente o quanto vai produzir, é que aqui elas, uma após a outra, dado que existe uma empresa líder, né, que é a primeira a decidir o quanto vai produzir, e uma empresa seguidora que decide o quanto ela vai produzir de acordo com a quantidade que a líder produziu, ela vai usar uma chamada função de reação. Ou seja, a função de reação nada mais é do que a resposta que uma empresa seguidora dá, qual é a reação que ela tem, à quantidade produzida da empresa líder. Então, a vantagem da empresa ser líder já é considerar antecipadamente o que a empresa seguidora vai fazer de acordo com o que ela decidir. Então, o que a empresa líder tem realmente de vantagem? Ela observa, ela antevê a função de reação da empresa seguidora, né, que está ali naquele mesmo mercado competindo com ela, e ela pensa o seguinte: se eu tomar essa decisão, eu observo pela função de reação da seguidora que ela vai tomar essa decisão. Se eu fizer uma decisão diferente dessa que eu estou pensando, uma decisão Y, eu observo pela função de reação que a empresa seguidora que está ali competindo comigo vai tomar uma outra decisão. Então, essa é a vantagem da empresa líder, né? Pela função de reação da seguidora, ela consegue antecipar os movimentos da sua concorrente. Ok, então o que você deveria fazer agora? Deveria testar seus conhecimentos sobre oligopólios. Então, eu te convido a assistir a aula 8 desse módulo de estudo de mercado, parte 1, exercício sobre oligopólio. Muito obrigado, até a próxima.